Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. Continuamos em maio a falar sobre a competitividade. Para isso, hoje falo com Modesto Araújo, CEO da Viselpas Flexible Films S.A. Antes de mais nada, muito obrigado, Modesto, por ter aceitado este convite e por se ter juntado a mim para falarmos sobre a competitividade neste episódio. Porque é que a escala é determinante para a competitividade das empresas e para a economia? Olá, muito boa tarde. A escala é bastante importante porque, como é óbvio, nenhuma empresa hoje consegue competir a nível internacional sem, de facto, ter uma escala de alguma dimensão, porque quando vamos a ver na Europa, cada vez mais fragmentada, temos vindo a assistir a uma diminuição em termos daquilo que é a comparação com a China e essencialmente com os Estados Unidos, em que uma grande parte das empresas dos Estados Unidos e da China tem vindo a crescer numa escala diabólica e na Europa estamos a ficar estagnados, e isso cria depois uma dificuldade em termos de competitividade, porque não conseguimos ser tão eficientes a nível de custo de produção como conseguem essas empresas. E posso dar aqui um exemplo, por exemplo, da nossa indústria, em que na Europa, por norma, temos empresas a fabricar filmes, por exemplo, BOPP, em que por norma têm 2, 3 linhas de produção, no máximo se calhar umas 4, e chegamos a países como a Índia e como a China e temos empresas com 10, 15 e 18 linhas de produção. Isso o que é que faz? Para além de terem as petroquímicas perto, porque foi uma das coisas que conseguiram, porque a União Europeia, tendo em conta a burocracia em demasia que foi implementada às empresas nesses últimos anos, fez com que a maioria delas não conseguissem cumprir com os requisitos que lhes impunham, e então deslocalizaram-se muitas delas para a Ásia e para os Estados Unidos, e agora elas têm a vantagem de ter as petroquímicas ao lado a produzir matérias-primas, e eles produzem em grande escala e depois chegam à Europa com preços com uma diferença muitas das vezes 20% e 30% em relação ao produto que se fabrica cá na Europa. Portanto, isto é muito grave e é uma situação extremamente complexa, e estamos a assistir a isto noutras indústrias também, não só na indústria dos plásticos, mas também na indústria automóvel, que é bastante evidente, e de facto a falta de escala da União Europeia está a criar imensas dificuldades para as empresas, e basta vermos só que há 20 anos atrás, nós, entre as maiores 20 empresas do mundo, tínhamos, penso que eram à volta de 25% ou 30% das empresas eram europeias. Uhum. Hoje nós, das primeiras 25, não temos nenhuma. Uhum. E, portanto, isso mostra, de facto, a debilidade que a União Europeia está a entrar, e cada vez mais acentuado, e que depois cria essa dificuldade às empresas em termos de competitividade, devido a essa escala não estar a ser acompanhada comparativamente a outros players, outras zonas geográficas do mundo. O nosso tecido empresarial, económico, o facto de ser constituído por uma grande percentagem de PMEs, é um sintoma ou é uma contribuição para este problema? O que é que diria, Modesto? Isto é para quem perceber um pouco de economia, percebe que isto é um problema. Uhum. Porque é óbvio que quando nós estamos numa Europa que defendemos a qualidade de vida e defendemos também salários mais altos para as pessoas, como é óbvio, nenhuma empresa PME consegue pagar salários altos como conseguem as grandes empresas. Isso é óbvio. É óbvio, é uma situação que é matemática pura. Porque nós se virmos, por exemplo, empresas como a Apple e como outras que existem no mundo, têm N de pessoas a ganharem milhares e milhares, para não falar centenas de milhares de euros por ano, dentro dos quadros. Na Europa não temos, basicamente, quase nenhuma empresa em que o próprio dono da empresa ganha isso, porque temos imensas empresas pequenas e muito tecido empresarial depois é pago a baixo custo, porque não conseguem ganhar escala para pagar salários como podiam pagar se fossem empresas muito maiores. E, portanto, isto é um erro que se está a cometer, porque depois também as empresas, quanto mais empresas há,
mais concorrência há entre elas e menos se deixa escalar as empresas também que muitas vezes têm capacidades e, portanto, isso não é bom. Eu também já fui PME, hoje somos uma grande empresa, mas temos de trabalhar para poder chegar a esse patamar. Não podemos apenas ficar na empresa pequena, porque nas empresas pequenas temos algumas vantagens, sim, mas as desvantagens em termos de condições de trabalho e de poder pagar salários muito mais altos são muito diminutas, porque as PMEs não têm essa capacidade. No mesmo fio condutor também se pode falar da diminuta capacidade de investimento e internacionalização. É óbvio, porque quando estamos a falar de muitas empresas pequenas, óbvio que essas empresas, para além de serem muito mais frágeis, porque também estão muito mais expostas àquilo que são os ciclos económicos, e quando há uma crise, normalmente elas ficam muito mais debilitadas e vão abaixo muito mais rápido. E se forem empresas que estejam muito mais capitalizadas, com outra estrutura de capital e com outra estrutura até de clientes, portanto, esses fenómenos normalmente passam muito mais despercebidos. E nós vemos, por exemplo, as grandes empresas mundiais hoje, que estão a competir connosco aqui na Europa, estão a escalar de uma forma incrível. Aliás, nós vemos nos Estados Unidos que há imensas empresas, e na China também, na Índia, a crescer a 2 dígitos todos os anos, e algumas delas a duplicarem de valor. E porquê? Porque têm efetivamente atingido uma escala enorme e depois conseguem também tecnologicamente estar muito mais avançadas, porque é óbvio que uma empresa que liberte 500 mil euros por ano não tem a mesma capacidade de investimento em termos de tecnologia que uma empresa que ganha 10 ou 50 ou 200 milhões, ou mesmo bilhões, como acontece hoje nas empresas fora da Europa, que de facto depois têm uma capacidade de inovação que nós não conseguimos, porque hoje as empresas têm que ter muita escala, porque efetivamente as empresas estão o mundo está numa mudança rápida e diabólica incrível, como nunca se viu. E com a inteligência artificial, então, as coisas estão a acelerar muito. E nós, para acompanhar essa evolução, temos de ter capital. E, portanto, se não o tivermos, ficamos para trás. E, efetivamente, hoje, as empresas na Europa estão muito aquém daquilo que deveriam estar, em termos de investimento, precisamente porque não nos deixaram atingir a escala que era preciso atingir. E estamos a pagar caro por isso. E vamos pagar muito mais no futuro. O Modesto já falou aqui desta adaptação, de ganhar mais escala. Que soluções é que as empresas podem encontrar para aumentar esta escala, por exemplo, num futuro próximo? As soluções são muito fáceis. Agora, é preciso ter coragem e haver gente que as queira implementar. Porque o Sr. Draghi identificou os pontos todos que eram precisos ser implementados há cerca de 2 anos já. E a verdade é que em 2 anos a Europa basicamente nada fez. Portanto, quando nós temos políticos em que, de facto, sabem quais são os problemas e sabem quais são as soluções e não as querem implementar, não podemos fazer muito mais. Nós, empresários, aquilo que temos que fazer e aquilo que fazemos é adaptar-nos às situações e pensar se devemos continuar a investir na Europa ou se devemos investir noutras zonas geográficas, que é o que está a acontecer neste momento. Já há muitas empresas que têm capacidade para crescer e que aqui se vêm, de facto, com limitações para o fazer devido a uma série de burocracias e uma série de regulamentações que já não fazem sentido nos tempos que estamos e que depois noutras zonas geográficas não acontece da mesma forma. E então depois localizam-se. E há empresas que efetivamente estão a fazê-lo, e eu posso dizer que na nossa área há alguns casos já de grande sucesso. Posso dizer, por exemplo, o caso da Intraplaz, o caso da Ascla em Espanha, o grupo alemão Alvarez, que tem já um grupo que já fatura mais de 1.000 milhões aqui na Europa, e decidiu deslocalizar para os Estados Unidos. Só nos primeiros 4 anos já vem 300 ou 400 milhões de faturação, só lá nos Estados Unidos. E, portanto, a escala é completamente diferente, as ajudas são completamente diferentes. Portanto, há outra visão, há outra estratégia em termos daquilo que é para as empresas que não existe na Europa. Na Europa nós continuamos a marcar passo, há muita regulamentação, que muitas das vezes nem é muito clara, há muita dificuldade em entender que tipo de regras é que nós muitas das vezes vamos cumprir e, portanto, isto para os empresários é a pior coisa que pode haver. Portanto, é muito, muito, muito complexo, muito instável os empresários hoje não saberem muitas das vezes o que é que vai contar daqui a 2 ou 3 anos. Portanto, nós vivemos numa Europa que está, de facto, muito fragmentada, está a 3 ou 4 velocidades e depois depende muito de país para país. E, portanto, isto não pode ser. Portanto, a Europa tinha que se uniformizar, tinha que haver uma só voz, tinha que haver um investimento de uma forma concertada e, por exemplo, o caso que está, dou-lhe um exemplo, essa situação que está a acontecer
da Ucrânia. Nós estamos a investir na Ucrânia milhões e milhões e milhões, e no fundo o que nós estamos a fazer, nós estamos a pagar para morrerem por nós. É isso que nós estamos a fazer. Custa-nos a nós, europeus, dizer isto, mas é uma realidade, não podemos fugir a ela. Mas isto um dia vai-nos custar caro, porque repara, nós estamos a formar, no fundo, a Ucrânia numa grande potência a nível militar, e nós não sabemos o que é que vai acontecer à Ucrânia nos próximos anos. Nós não seria muito mais útil a própria Europa, em vez de estar a gastar tanto dinheiro na Ucrânia, porque eu acho que nós vamos usar a Ucrânia, não é isso que está em causa, porque, agora, não da forma como está a ser feito, porque nós estamos a meter imenso dinheiro na Ucrânia e estamos a fugir ao lado, estamos a deixar de investir aqui na Europa naquilo que é preciso, e um dia isso pode nos custar caro, porque se imagina que a Rússia um dia consegue anexar a Ucrânia de novo. Nós não sabemos, porque até pode mudar o Zelensky e vir para lá outra pessoa, que amanhã até acho que provém ter uma parceria com a Rússia, e nós no fundo andamos a meter dinheiro, mais uma vez, em gente que amanhã pode estar contra nós. Portanto, e nós não podemos, acho que a Europa tem que ser uma Europa forte, unida em todos os países, não pode ser desta forma. A forma como está a ser feitas as coisas, a meu ver, não estão a ser da melhor forma. Mas isso, pronto, os nossos políticos lá têm as suas razões, eu também não sou político, não tenho acesso a todas as informações, temos acesso apenas àquilo que é a parte económica, e portanto, mas de facto, quer dizer, há tanto dinheiro para meter em guerra e depois não há dinheiro para uma série de coisas que é preciso para as empresas, e isso é que depois mete-me confusão, não é? Porque as empresas começam a ficar para trás e começamos a ficar demasiado frágeis em relação a outros países, e isso é um problema para o futuro, para nós e para os nossos filhos principalmente, que é isso que eu estou a ver. Acredita que apostar na inovação, na tecnologia, poderia ser uma solução para evitar este desprendimento? Isso hoje já não é sequer um tema. Portanto, hoje as empresas são obrigadas a estar constantemente em inovação e arranjar novas tecnologias, e a Europa nisso é muito boa. Eu acho que nós aí, acho que é o único trunfo que nós temos hoje, que podemos usar comparativamente aos asiáticos. Já não digo aos americanos, porque os americanos também são bastante fortes nessa área, mas eu acho que nós, na Europa, temos muita capacidade para inovar e para criar coisas novas, e eu acho que aí sim que a Europa pode e deve apostar forte, mas lá está, é preciso haver vontade, é preciso haver depois condições, condições para que essas empresas possam depois proliferar, haver menos burocracia para que as coisas possam acontecer, haver mais apoios. Nós, por exemplo, temos vindo a investir em bastante inovação e temos tido aqui alguns apoios, mas notamos que os apoios são muito frágeis e depois demoram muito tempo também a ser feitos, e portanto a Europa precisa de facto de ser muito mais ágil, muito mais disponível para ajudar quem quer fazer coisas novas, quem quer inovar, quem quer fazer projetos que sejam efetivamente projetos de futuro, e é isso que eu não vejo. Vejo uma Europa muito lenta na forma como se pensa, na forma como se age, comparativamente a outros países, que estão a crescer muito mais rápido que nós. Muito bem, muito obrigado, Modesto, aqui com uma palavra de positividade, no fundo, de um plano futuro para esta economia que precisa de ser renovada. Mais uma vez, muito obrigado, Modesto, por ter aceitado o nosso convite e por estar connosco neste Negócios à Lupa, que termina por aqui, mas para a semana há mais um episódio. Espero por vocês no mesmo lugar de sempre. Entretanto, podem também ouvir este e outros episódios em rumo.pt, através das redes sociais da Associação Empresarial do Minho e agora também através do canal de Spotify da AE Minho. Eu fico à espera, como já disse, por vocês na próxima semana. Até lá! Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.